Fala pessoal, Daniel Mamoro da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou apresentar um plugin para o WordPress muito famoso, que é o Yoast. O Yoast é um dos plugins para WordPress mais conhecidos do mercado. Ele vai ajudar a gente a criar artigos, posts para o nosso blog de uma forma melhor para ficarem bem posicionados nas buscas do Google, ou seja, atender aos pré-requisitos que as estratégias de SEO demandam. E para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui na tela do computador como que você pode instalar esse plugin aí no seu WordPress e o que significa cada uma dessas dicas que ele dá para direcionar como que a gente pode melhorar o nosso conteúdo. Então vamos lá para a tela do computador para ficar mais claro. Então essa aqui é a tela do Yoast no site oficial do WordPress, onde você pode vir aqui e fazer o download do plugin e instalar aí no seu WordPress, ou então você pode ir pela própria área de plugins lá dentro do seu WordPress e você vai encontrar esse Yoast digitando do jeitinho que está aqui na tela, mas também eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder depois ir lá e ter a certeza de que você está baixando a versão correta. Como exemplo aqui da aplicação do Yoast, eu peguei já um artigo que está publicado no blog da Consultoria Digital e a gente pode ver que aqui do lado direito a gente tem duas informações que são sobre a legibilidade e sobre o SEO. E os dois já estão verdinhos, indicando aqui como bom. O que você deve fazer depois que você instalou aí o plugin do Yoast no seu site é sempre que você criar um artigo novo, que você consiga ficar com a nota bom tanto para legibilidade quanto para a parte aqui do SEO. Se a gente descer aqui um pouquinho mais a tela, né, depois que a gente tem essa parte do artigo propriamente dito, a gente vai encontrar duas abinhas, que é justamente a aba de SEO e a aba de legibilidade. E é aqui que a gente vai encontrar as dicas do que a gente pode melhorar dentro do nosso artigo para que ele fique com essas notinhas verdes. Então, descendo um pouquinho mais a tela aqui, temos aqui, ó, análise de SEO. Eu vou clicar nessa setinha para expandir e ele vai trazer vários itens aqui, sendo que os verdes eles já atendem bem às necessidades que o Yoast indica como sendo boas para SEO. Poderia ter algumas coisas aqui que estão laranja, ou seja, que ainda tem margem para melhorar, e os vermelhos são alguns itens que ainda não atendem aos pré-requisitos que o plugin está trazendo. Se a gente pegar então aqui e passar por cada um deles, o que a gente vai ter? Primeiro aqui, vamos começar pelos verdes. Links de saída. Basicamente são o quê? Links que você vai colocar para outros sites da internet. O Yoast coloca isso como sendo uma característica boa você referenciar páginas que realmente complementam o conteúdo que você está criando. Mas é claro, a gente não vai criar um link para o nosso concorrente, a gente vai criar um link para um site que é uma referência, um site que, vamos dizer, universalmente é bem aceito e faz sentido a gente estar linkando ali aquele site. Uma outra coisa que a gente também pode fazer é o quê? Links internos, ou seja, apontar para uma outra página do nosso próprio site. Então, se a gente subir aqui, vamos procurar onde nós temos links. Ó, aqui a gente tem alguns links para o YouTube, por exemplo, então é um link externo. Aqui também outro link para o YouTube. E esse aqui é um link interno, que é para uma outra matéria do próprio site aqui da Consultoria Digital. Então, só nesses três links que a gente colocou aqui no final, já estamos atendendo a esses pré-requisitos que foram listados nesses dois tópicos aqui. Depois, tamanho da frase-chave. Basicamente, o Yoast ele vai analisar o quê? Uma palavra-chave. E a gente vai então pegar aqui, subir um pouquinho e ver que tem um campo aqui, ó, que é frase-chave de foco. Então a gente colocou aqui que a gente queria o quê? Posicionar para busca, contratar uma consultoria de marketing digital. Essa é a palavra-chave, né, a frase que a gente decidiu trabalhar neste artigo. Inclusive, eu deixei aberto aqui para vocês verem que esse post já está em primeiro lugar. Nessa busca anônima aqui, ó, como contratar uma consultoria de marketing digital, depois dos anúncios, a gente encontra aqui o artigo que foi publicado há 3 dias atrás. A gente pegou já primeiro lugar do orgânico, é aquele artigo que a gente está trabalhando. Então, vamos voltar lá para a tela de edição, certo? Então, lembrando que sempre que você for utilizar o Yoast, você precisa preencher esse campo aqui com a palavra-chave que você deseja posicionar. E coloca aquela regrinha que eu já expliquei em outros vídeos, que é do 1 para 1. Cada post vai ter uma palavra-chave específica para que você possa trabalhar ela com qualidade e é dessa forma que o Yoast também trabalha. Você coloca uma palavra-chave, no caso aqui é uma long tail, ou seja, uma palavra composta por vários termos, e a gente vai trabalhar essa frase aí dentro do nosso artigo.
Aí descendo mais um pouquinho aqui. Então já temos aqui o tamanho da palavra-chave, né, da frase-chave, densidade da frase-chave. O que seria essa densidade? Basicamente, o que o Yoast está falando? Que a gente tem que repetir algumas vezes a palavra-chave que a gente escolheu para trabalhar dentro do nosso conteúdo. Se você assiste os meus vídeos aqui sobre SEO, sabe que se você não citar a palavra-chave, você não vai conseguir posicionar o seu site ali nas buscas, nas suas páginas, e é legal você citar mais de uma vez, porque o Google vai conseguir compreender que realmente aquela é a palavra-chave principal daquele artigo. A gente vai ver que aqui no final tem esse olhinho que ele vai fazer o quê? Mostrar pra gente onde nós citamos a palavra-chave. No caso aqui, ele está falando que ela foi encontrada 7 vezes. Então, se eu clicar aqui, a gente vai subir aqui para o artigo e vai ver que a palavra-chave está aqui, ó, com algumas variações, mas ó, como contratar uma consultoria ou agência de marketing digital. Quando contratar uma consultoria de marketing digital? Tem mais 2 citações aqui, outra aqui mais acima e assim por diante. Então, a gente conseguiu citar de uma forma natural essa palavra-chave que a gente está trabalhando. E é por isso que a gente está atendendo a esse quesito aqui. Aí eu vou desativar agora esse olhinho. Certo, aí o próximo ponto aqui é o quê? A frase-chave, né, a palavra-chave, na metadescrição. O que é a metadescrição se você não sabe? É aquela descrição que aparece lá nos resultados de busca do Google. Aquelas 2 linhazinhas que aparecem logo abaixo do link que vai para o seu site. E a gente vai ver ele aqui, ó. Quando a gente clicar aqui para editar essa amostra, a gente vai ver que tem essa aqui, ó, metadescrição. E é justamente esse textinho aqui que vai aparecer lá no Google. Se ele tiver laranja aqui, por exemplo, é porque, vou até preencher aqui com alguns caracteres a mais, a gente, por exemplo, estourou a quantidade de caracteres que o Yoast recomenda. E lembrando que no Google só cabem 160 caracteres, contando com os espaços. Então, a gente vai usar esses 160 caracteres da melhor forma possível, citando a nossa palavra-chave ali dentro dessa caixinha e respeitando esse limite, senão não vai aparecer lá no Google, vai aparecer reticências e vai ficar um texto não muito otimizado. Então, esse é o próximo quesito aqui que o plugin pede pra gente, que é ter a palavra-chave na metadescrição. O outro ponto é o tamanho da metadescrição. A gente viu ali que está verdinho, está no tamanho correto. Depois, frase-chave utilizada anteriormente. No caso aqui, ele está falando se a gente já utilizou essa palavra-chave em outro artigo dentro do blog. No caso, a gente ainda não utilizou. Então, a gente está com foco. A gente está conseguindo, sim, fazer a regra do 1 para 1. Cada artigo tem a sua palavra-chave. Se, por um acaso, eu já tivesse citado ali, naquela caixinha lá de cima, essa palavra-chave em outro artigo, ele ia me sinalizar, porque senão eu teria 2 artigos querendo posicionar para a mesma coisa. E não faz muito sentido. A gente precisa ter foco para que cada palavra-chave tem a sua respectiva página e a gente trabalha para aquela página ficar bem posicionada. Se eu começo a fazer 2, 3, 4 versões utilizando a mesma palavra-chave, a gente está cometendo um erro ali porque a gente está brigando com a gente mesmo. Mas no caso a gente tem que fortalecer uma única página para uma única para uma única palavra-chave. Aí, o próximo item da lista aqui é o atributo alt da imagem, que basicamente é o quê? O texto alternativo da imagem, para que o Google consiga identificar naquela imagem que a gente colocou para ilustrar o post, né, o que ela significa. Porque o Google não consegue ver a imagem. Ele vai se basear o quê? No nome do arquivo, nesse atributo alt, para entender o que aquela imagem representa. Eu até deixei aberto aqui, que a gente pegar essa imagem que a gente colocou aqui do lado, ela foi cadastrada com um texto alternativo. Então, para você que nunca viu esse atributo alt, aqui a gente tem a tag da imagem, que é esse IMG aqui, tá o endereço da figura, e aqui a gente tem o alt, que está aqui, ó, como contratar uma consultoria de marketing digital. E tá lá. É isso que o Googlebot está esperando encontrar, porque é essa frasezinha aqui que está descrevendo o que essa imagem representa. Então, voltando aqui para nossa listinha. Depois, comprimento de texto. No nosso caso aqui, o texto contém 922 palavras. O Yoast, ele sempre recomenda aqui que a gente tenha no mínimo 300 palavras no texto. Mas não é porque um texto maior vai ficar melhor posicionado do que os outros concorrentes. É que o Google ele gosta de entregar respostas mais completas. Então, se você tem um texto ali, né, um artigo que é muito curtinho, dificilmente você vai conseguir dar uma resposta completa para aquele tema. Então, a partir de 300, o Yoast já consegue entender que você consegue dar uma boa explicação que o Google reconheça ali como sendo algo mais completo.
Mas, de novo, vou colocar uma aula aqui no eCard onde eu falo sobre essa produção de conteúdo, como que você faz esse processo, porque não é simplesmente o tamanho. Você tem que cobrir o máximo de tópicos, fazer um texto bem completo para atender às necessidades de quem está procurando por essa palavra-chave. Então, não se concentre só no tamanho do texto, mas sim na qualidade que os tópicos ali representam. Depois, frase-chave no título, ou seja, a nossa palavra-chave ela tem que estar no título. Então, se a gente subir aqui para o começo do nosso artigo, a gente vai ver aqui que é a parte aqui do título, e temos aqui, ó, como contratar uma consultoria de marketing digital, que é exatamente a nossa palavra-chave. E depois ali um pouquinho mais para baixo, já adiantando, vai ter o quê? O slug. O que é o slug? É basicamente a sua URL, que se a gente clicar aqui em editar para ver certinho, a gente pode colocar o quê? A nossa palavra-chave aqui na URL. E isso é mais um ponto que o Yoast ajuda a gente a avaliar, porque às vezes a gente não coloca a palavra-chave na URL, e isso é mais uma coisa que a gente pode trabalhar para conseguir ter um melhor posicionamento lá nas buscas do Google, que é justamente aqui, ó, SEO, aqui, ó, frase no slug, é esse ponto aqui. Então a gente tem que ficar de olho para que também na URL tenha a palavra-chave. Voltando para esse item aqui que a gente pulou, SEO largura do título. O que é isso aqui? É o tamanho do texto que vai entrar na sua tag title. Se a gente subir aqui de novo para ver essa prévia de visualização no Google, tem esse textinho que está em azul e isso aparece lá no Google. Ele vem o quê? Basicamente lá do seu título ou da composição como a gente monta aqui. A gente pode fazer ele pegar de forma automática. No caso aqui do blog da consultoria digital, ele está configurado para pegar o título do artigo aqui, né, ou da página, o separador e o título do site. Então temos aqui, ó, o título do artigo, o separador e o título do site. E aí ele montou esse título bonitinho aqui, que é como contratar uma consultoria de marketing digital, tracinho consultoria digital. E você pode ficar de olho ali para ver se está atendendo aos requisitos que é o quê? No Google só cabem 60 caracteres ali explícitos na hora de aparecer um resultado de pesquisa. Se de repente, putz, o artigo tem um nome realmente maior, vai ultrapassar os 60 caracteres, não tem problema, mas você tem que ficar atento para não fazer muito curtinho e também não colocar muita informação ali. Mas se tiver que estourar, né, ultrapassar os 60 caracteres, você vai pegar e trabalhar os 60 primeiros, colocando aquela informação que é mais relevante para a pessoa que está pesquisando, para que ela tenha interesse em clicar no seu resultado de pesquisa. Voltando aqui para a nossa lista, a gente vê que 2 itens ainda estão vermelhos, eles não foram atendidos, mas mesmo assim o artigo ficou em primeiro lugar no Google. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas então eu preciso ou não preciso preencher todos os itens? O recomendável é que você preencha o máximo de itens possíveis para que eles fiquem verdinhos, ou seja, que eles atendam aos requisitos que o Yoast está te direcionando. Mas se por um acaso você não conseguiu fazer um ou outro, pode ficar tranquilo que ainda assim é possível que você fique em primeiro lugar. Como a gente acabou de ver, esse artigo aqui está em primeiro lugar no Google, sim, mesmo não atendendo esses 2 requisitos. Mas é claro que você sempre vai tentar atender o máximo possível deles, que isso aumenta as suas chances ali de ficar bem posicionado. E aí vamos ver só quais foram esses 2 itens que a gente não citou aqui, né? Não colocou. É frase-chave na introdução, ou seja, então na introdução do texto a gente não citou a nossa palavra-chave, e frase-chave em subtítulo. Ele considerou aqui, ó, mais do que 75% dos subtítulos correspondem com o tópico do seu texto exato. Não exagere. Ele achou que a gente acabou exagerando um pouquinho na hora que a gente trabalhou os subtítulos, e a gente não citou a palavra-chave na introdução. Aí só um detalhe sobre esses subtítulos aqui que é bem importante a gente ressaltar. Os subtítulos que ele coloca, que ele cita, são esses títulos aqui, são os títulos 2, 3, o H2, H3 dentro da área de SEO. Que você vai mudar como? Você seleciona o texto que você quer que vire um subtítulo e você vai marcar ele aqui seguindo a ordem lógica. Então, sabendo que no nosso blog, né, o H1, né, o título 1,
é o assunto principal, ali, o título do artigo, a gente usou aqui como subtópicos o título 2. E se esse item aqui, ó, como escolher a melhor consultoria de marketing digital, tivesse ainda mais um subtítulo aqui dentro, eu utilizaria a tag H3, ou seja, eu selecionaria um trechinho de texto e chamaria ele de título 3. E isso ia compor a minha hierarquia de heading tags. Isso ajuda o que? Na legibilidade, que, por sinal, é o próximo item que a gente vai ver aqui, essa abinha de legibilidade. Então vamos começar pelos itens verdinhos aqui da aba de legibilidade. Primeiro item aqui, frases consecutivas. Ele está falando aqui que há variedade suficiente de frases. Isso resume o quê? Que a gente não ficou repetindo a mesma palavra-chave toda hora na sequência, uma frase atrás da outra. A gente conseguiu ter uma variedade de frases diferentes para que o texto não fique repetitivo. Depois a gente tem aqui distribuição de subtítulos, que nem eu acabei de mostrar aqui. A gente tem vários subtítulos na página, vários H2, vários títulos 2 aqui que a gente marcou, e eles justamente trazem mais legibilidade para o texto, porque se a pessoa abrir o nosso artigo, ele vai conseguir ver aqui que tem vários tópicos que ele pode ir diretamente para aquele tópico que ele deseja. Depois, aqui a gente tem o tamanho dos parágrafos, não tem nenhum parágrafo que é muito longo, e é isso que o Yoast acaba recomendando, que se você fizer parágrafos muito grandes, muito extensos, isso pode dificultar um pouco a leitura aí do seu artigo. E então ele recomenda que você faça parágrafos mais curtos e também até o tamanho das frases ali que não sejam muito extensas. Mas fica uma ressalva aqui que você tem que entender como que é o seu público. Se de repente você está escrevendo textos para advogados e dentro do que se espera de um texto bem escrito para advogados é necessário ter um parágrafo um pouco maior, escreva do jeito que o seu público-alvo espera. Não tenta simplesmente agradar ao Yoast. Você tem que pensar que quem vai ler esse texto é uma pessoa. Então, esses parágrafos, essas frases, elas têm que ser construídas da forma que o seu público espera. Então, capricha para o seu usuário final ali, para o seu público-alvo. Se não dá para atender esse quesito, não esquenta a cabeça, que isso aí é só um detalhe que, nesse exemplo aqui, que é um artigo ensinando as pessoas a escolherem uma agência de marketing digital, tá ok, dá para aplicar frases e parágrafos um pouco mais curtos. Mas se for um outro nicho, talvez isso aqui não vai se aplicar. E por último aqui, a gente tem aqui, ó, palavras de transição. A gente vê que ele está laranja, ou seja, ele não está 100%. E aí a gente vai entender aqui, ó, somente 27,5% das suas sentenças contém palavras de transição, o que não é suficiente segundo as regras do Yoast. E se a gente clicar aqui nesse olhinho, a gente sabe que ele vai grifar algumas coisas ali, e ele vai grifar o quê? As frases onde a gente colocou justamente essas palavras aqui que são de transição. E quais são essas palavras de transição? Por exemplo aqui, ó, assim, além disso, contudo, além disso de novo, por fim. Essas são palavras que ele coloca que são de transição. Ele considera que quando você utiliza essas palavras, você está produzindo um conteúdo que é mais fácil de ser lido, mais fácil de ser compreendido, porque provavelmente você vai estar citando exemplos ou explicações daquilo que você está querendo trazer como conteúdo desse artigo. E aí você vai conseguir atender melhor ali aos usuários. Mas aqui no caso a gente colocou algumas citações, não foi o que o Yoast considera como suficiente, mas, de novo, a gente conseguiu sim pegar ali a primeira posição para essa busca aqui, que é justamente a palavra-chave que a gente cadastrou lá, que é como contratar uma consultoria de marketing digital. Então, se você aí quer utilizar o Yoast, aplica essas dicas sim, preenche o máximo de coisas que você puder, até que a legibilidade e a nota de SEO fiquem como bom, mas lembre-se, SEO é composto de vários outros fatores. Aqui a gente viu só uma listinha de menos de 20, 25 itens ali. SEO são mais de 200 fatores de posicionamento. Então você precisa fazer um trabalho mais amplo, mas com certeza esses itens aqui vão te ajudar a ter um artigo que tem mais chances de ficar bem posicionado ali no Google. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e eu te vejo em mais um vídeo que eu vou deixar aí na tela agora para você continuar vendo o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!